bem-vindos, olha aí, estamos aqui de volta, né, Luciano? Exatamente. A gente Estamos fazer de o quê? volta para o momento da nossa revisão. Aí nesse cenário maravilhoso, né, vamos lá entrar no contexto, né, olha só, vamos lá para a nossa revisão de hoje. Olha aí. Filosofia renascentista, o homem como centro, né? Renascimento, nós vimos que a transição do pensamento da Idade Média para a Idade Moderna inicia-se no período medieval, lá pelo século XIII e vai até o XIV, né? Passa por um período de mudança e se firma como filosofia moderna lá no século XVII. Ele é preparado no final da Idade Média e ele prepara a revolução científica que acontecerá na modernidade. Ou seja, ele dá o pontapé, né, para a modernidade. O heliocentrismo, isso aqui foi o pontapé inicial. A centralidade agora se coloca na iniciativa humana, na vida ativa de um sujeito que se sabe agente da sua própria história. Mas o que foi propriamente o Renascimento? Ele foi um movimento de revolução intelectual ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. E o Renascimento ele passou a ser caracterizado como um período de identidade própria, ou seja, um período onde o homem se firma como uma identidade própria. E um aspecto peculiar ao Renascimento é o conjunto de ideias que foi conhecido como humanismo. E o humanismo ele busca inspiração no sofista grego Protágoras e no seu famoso argumento o homem é a medida de todas as coisas. Além disso, nós vimos que o tema que estará no centro das reflexões é o tema da liberdade e o da dignidade humana. Com isso, a valorização da subjetividade e da autonomia do homem em relação aos domínios do religioso são fundamentos sobre os quais a nova filosofia estará calcada, tá? Então, no pensamento humanístico, Platão e Aristóteles tornam-se referência de maneira distinta daquelas que Agostinho e Tomás de Aquino analisou. A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bom e virtuoso na relação com os outros e para com os outros. Agora vamos ver o antropocentrismo. Antropos do grego significa homem e centro significa centro. Então olha só, é a concepção que situa e explica o homem como o centro do universo e ao mesmo tempo como o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado e a ele subordinado. E o conceito de humanismo significa a valorização do ser humano e a condição humana acima de tudo. O homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador Deus, tornando-se agora a medida de todas as coisas. Pessoal, seguinte, agora vocês vão para a atividade de sala, vão fazer o exercício que foi proposto para vocês e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Boa atividade, hein? Já estamos de volta. Vamos lá. Olá, agora estamos de volta. E com certeza, ó, vocês fizeram atividade, agora vamos tirar as dúvidas, né? Vamos fazer uma resolução agora para ver se eles conseguiram acertar essas 4 perguntas. 3, né, de alternativas e 1 dissertativa. Ou seja, vocês vão se interagir com a gente. Olha, acertei essa, errei essa, mas é nesse patamar, né, que vocês vão construindo através do conhecimento. Ou seja, olha só o que os renascentistas falaram, você está no centro dessa atividade, né, Luciano? Exatamente. Agora, vamos cobrar de vocês. E agora a gente quer saber se de fato vocês acertaram as questões. Ah, professor, mas eu fiquei em dúvida em alguma. Manda a sua dúvida para cá que a gente quer saber qual foi ela e que de uma certa forma a gente possa tentar solucionar, desmistificar, fazer com que você compreenda aquela questãozinha, não é, Hélio? Então vamos lá, vamos lá primeiro, então? Olha aí. Questão número 1, olha só. O Renascimento foi um período de
renovação de ideias. Teve início na Itália e depois se espalhou pela Europa. O Renascimento foi também uma época de grandes artistas e escritores, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade greco-romana, chamados de humanistas. Então, esse é o contexto histórico. Então, olha só, o Renascimento teve como uma de suas características o quê? Alternativa A. Inspirada na antiguidade clássica? Será que é essa aqui, gente? Ó. Ou seria B. Valorização da mitologia grega. Ou C. Desejo de manter traços da cultura persa. D. Fala que seria a valorização da cultura hebraica. Ou E. Reorganização da teoria geocêntrica. Será, gente? Olha aí. Pessoal, e agora, vamos lá, continua. Olha só, o Renascimento ele teve várias características. Isso. Não foi só uma, foram várias. Mas uma que se destaca aqui seria qual? O texto falou. Vamos voltar lá no texto rapidinho, Hélio? Vamos lá, olha aí. Voltando. Olha só. O Renascimento foi um período de renovação de ideias, teve início na Itália e depois se espalhou pela Europa. Foi uma época que surgiram grandes escritores e a vida cultural ela deixa de ser controlada pela Igreja Católica. E ela foi influenciada por estudiosos. Olha só, ela foi influenciada por estudiosos. E o que esses estudiosos estudavam? Antiguidade grega e romana. Vamos lá, olha aí. E agora, hein? Qual é a questão, gente? E esses estudiosos eles foram chamados de humanistas, porque Isso. eles fizeram um resgate da cultura greco-romana. Qual é? Já tem gente mandando aqui, ó. Será que tá certo? Vamos lá, analisar. Qual é a alternativa? Então, quem optou pela alternativa, olha só, vamos lá. Corrigindo. Resposta correta... Ah, né? Alternativa A, pessoal. Já estava a resposta lá. Exatamente, também. no próprio texto ali no finalzinho já dizia. Ou seja, aqueles estudiosos chamados de humanistas, eles foram fazer o resgate dos escritos gregos de Platão e Aristóteles. Ou seja, eles se inspiraram, tiveram uma inspiração na antiguidade clássica. Vamos para a questão 2, ó. Se na Idade Média o teocentrismo gerava um ideal de vida mais voltado para o quê? A contemplação dos ideais celestes, divinos e eternos. No humanismo renascentista, resgata o ideal da vida ativa, uma vez que joga sobre o ser humano a responsabilidade pelo seu destino e transfere a vida nos grandes centros monásticos de vida ascética, né? Para o chão da história, da luta por construir uma cultura verdadeiramente humana. E essa pergunta essa característica da valorização da figura humana, apresentada pelo humanismo, foi inspirada no pensamento do sofista grego Protágoras, da qual sua máxima dizia que A. É necessário conhecer a ti mesmo. B. O homem é um animal político. C. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seria a alternativa D. O homem é bom por natureza. Ou E. Ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Qual é a alternativa, né? Essa aqui é legal que a gente pode fazer por eliminação, né? Isso. Vamos lá, ó. Essas frases são verdadeiras de alguns pensadores. Uhum. E em meio a ela está, né, do filósofo do Protágoras. Nós estamos querendo aqui, ó. Gente, vocês podem fazer por eliminação. Vamos lá acompanhar? Vamos lá. Qual é a alternativa? Olha só. Por eliminação, ó. É necessário conhecer a ti mesmo, né? Isso. Dizer que essa daqui é de Sócrates. Olha aí, galera, já. Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele dizia, pessoal,
E isso já foi trabalhado com vocês, lá no segundo ano. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Isso. A segunda, o homem é um animal político. Pode-se dizer que... Ela foi dita durante a aula. É. Aristóteles. Então, o tio Ari, Aristóteles, foi quem pronunciou essa frase. O homem é um animal político. Vamos, agora nós chegamos à metade, vamos de baixo para cima. Ó. Ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, né, Luciano? Aqui é do... Heráclito. Olha só, Luciano. Heráclito. Eu nem estudei para essa aula aí. O homem é bom por natureza. Essa é... Rousseau, pessoal. O filósofo que nós vamos ver mais para frente, chamado Jean-Jacques Rousseau, que nós vamos, acho que é na unidade 2 que nós vamos trabalhar o pensamento dele. Então, escreva-se assim, mas lê Rousseau. 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 Ó, sobrou a C, gente. Ó, nós não encontramos um Protágoras ainda. Então, Alternativa correta? é Alternativa C. C, galera. Olha aí. A máxima de Protágoras dizia, e essa máxima é o ponto de partida desse humanismo. Isso. O homem é a medida de todas as coisas. Muito legal, né? Inclusive o professor Hélio e o professor Luciano também tem as máximas, né? Isso. Criadas por cada um. Então depois a gente fala para vocês. Vamos lá, continuando. Próxima questão é, se liga no Enem, ó. Este ano, veja só, vem aqui conosco. Esse ano vocês já estão, né? Já ficar ligado no Enem mesmo, gente. É, pessoal. Porque vocês vão abrir uma porta, né? Através do Enem para a faculdade e universidade. Para que fazer isso? É a sua profissão, é o seu futuro. Viu lá no humanismo, você agora é capaz de se dedicar, né? De ter responsabilidade pelos seus atos. Então, vocês estão responsáveis agora, né? Fazer faculdade e ajudar a comunidade, sua família, etc. Então, muito legal. Se liga no Enem. Vamos lá então ver qual é essa questão aí? Olha só. Enem de 2021. Bem atual, né, Hélio? Isso. Diz o seguinte. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas. Olha só. Amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias. Entre essas obras temos a Mona Lisa, A Última Ceia de Leonardo da Vinci, temos O Juízo Final. Inclusive essa nós mostramos na imagem. Isso, A Pietà e o Moisés de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas, olha só, acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. E esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se por quê? Alternativa A, pela validação da teoria geocêntrica. B, valorização da integração religiosa. Ou seria C, legitimação das tradições aristocráticas. Ou D, afirmação dos princípios humanistas. E a alternativa E, incorporação das representações góticas. E agora? Essa tá médio, né? Viu, pessoal? É uma questão... médio. Então vamos lá. Questão do Enem. Não é uma questão que o Hélio e eu preparamos, é uma questão do Enem. Que veio, volta lá pro quadro, olha só. Para vocês analisarem. Aí, vamos lá. E aí, qual é a alternativa? O que vocês acham? Qual dessas alternativas é a correta? Vamos lá ver? Olha só. Acertou quem optou pela alternativa... Afirmação dos princípios humanistas. Pessoal, essas obras que foram citadas durante o texto
E todo o contexto lá do Renascimento nada mais é do que a afirmação dos princípios humanistas que tiveram sua inspiração, como a gente falou na alternativa anterior, lá dos gregos antigos, dos sofistas, Protágoras, Platão e Aristóteles. Então, tudo isso servindo de inspiração para esse novo contexto que a gente está começando a analisar, que é o Renascimento. Veja bem, nessa aula, além de a gente analisar a questão do Renascimento, o Iluminismo, estamos vendo também a questão da filosofia estética, né? Isso. A questão das artes, etc. Então vamos lá, para a próxima, olha aí. Vamos para a questão número 4. O que representa o conceito de humanismo no Renascimento? O que quer dizer esse conceito aqui, ó, dentro do âmbito, né, da corrente de pensamento Renascimento? Renascer. Pessoal, como a gente sempre costuma dizer, olha só, essa pergunta aqui é uma pergunta que vocês vão escrever a resposta. Pode ser que a resposta que a gente vai colocar aqui seja semelhante com a resposta que vocês deram. Então, se vocês percorreram a mesma linha de pensamento, pode ter certeza que a resposta de vocês está correta. Agora, se vocês fugiram totalmente do assunto, né, Hélio? Vamos tentar reorganizar as ideias. Um paralelo, né? Isso. Ou seja, se você for por uma via proximal, é correta. Vamos lá. Olha só a resposta. O que representa o conceito de humanismo lá no Renascimento? Então temos o seguinte: o conceito de humanismo adquiriu sentidos diferentes ao longo da história do pensamento. No Renascimento, que é o que nos interessa, significou uma renovada de interesse pelo ser humano, em contraposição ao foco do sobrenatural privilegiado na Idade Média, ou seja, deu-se em retorno aos estudos das obras clássicas greco-romanas, mas sem passar pela intermediação teológica medieval. Aliás, no Renascimento, houve forte recusa daquilo que já foi trabalhado na escolástica, certamente devido à necessidade que havia na época de desvincular a filosofia da teologia. Então aí está as nossas, né, atividades para vocês, e vocês mandaram a resposta para nós, mas nós temos um material para vocês complementar essa aula lá. Vamos ver lá, o que é o material complementar da aula de hoje. Ó, o material complementar de hoje temos o vídeo Renascimento e Filosofia Moderna, que vai facilitar o entendimento sobre o Renascimento e a filosofia moderna. Está nesse link, ó. Ok? Bom trabalho, né? Boa atividade. Isso mesmo, uma boa leitura para vocês. Pessoal, qualquer coisa que tiverem dúvidas, manda para cá, entre em contato conosco e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.